A liberação do espírito de Watchman Nee, capítulo 10. Dois caminhos muito diferentes. Devemos reconhecer que há diante de nós dois caminhos de ajuda muito diferentes. Primeiramente, há um caminho que parece justo, em que a ajuda é recebida de fora por meio da mente, pela doutrina e pela sua exposição. Muitos até mesmo declaram que foram grandemente ajudados dessa maneira. Mesmo assim, é uma ajuda, entre aspas, muito diferente da ajuda que Deus realmente almeja conceder. Em segundo lugar, devemos ver o caminho de Deus é o caminho do Espírito que toca no Espírito. Em vez de ter nossa mentalidade desenvolvida ou de adquirir um armazém de conhecimento, é por este outro meio de contato que nossa vida espiritual é edificada. Que ninguém se engane. Até que tenhamos achado este caminho, não descobriremos o cristianismo verdadeiro. Somente esse é o caminho da edificação do nosso espírito. Expliquemos o caso como segue. Se você estiver acostumado a sermões, sem dúvida ficaria aborrecido se ouvisse 2 vezes a mesma mensagem do mesmo pregador. Para você, basta ouvir aquela mensagem uma só vez, pois seu conceito do cristianismo é simplesmente doutrina, armazenar conhecimento correto na mente. Será que você não percebe que a edificação não é uma questão de doutrina, mas do Espírito? Se alguém falar por meio do Espírito, você será lavado e purificado cada vez que o Espírito dessa pessoa lhe tocar, independentemente de quão familiar for o assunto ou de quantas vezes você tenha ouvido aquele tema específico. Qualquer ensinamento ou doutrina que não vivifique o Espírito somente pode ser considerado letra morta. Além disso, há algo bem notável em que foi quebrantado. Se você for alguém que realmente é quebrantado, descobrirá que não somente poderá prestar socorro, como também, ao assim fazer, você também será ajudado. Por exemplo, se alguém lhe fizer uma pergunta ou ao respondê-la, você será ajudado. Ou, ao orar com um pecador que está buscando ao Senhor, mais uma vez você será fortalecido no íntimo. Ou você pode ser guiado a falar de maneira firme com alguém que tem escorregado e, como consequência, não somente o espírito dessa pessoa é revivificado, mas você também é edificado. Assim, se estiver quebrantado, você pode receber a ajuda de todo o contato espiritual. Fica maravilhado porque o corpo inteiro está suprindo você como membro. Qualquer membro do corpo pode suprir sua necessidade e você é ajudado, tornando-se um recipiente para o suprimento de todo o corpo. Que maravilha! Verdadeiramente pode regozijar-se. A riqueza da cabeça é do corpo e a do corpo é minha. Quão grandemente isso difere do mero aumento do conhecimento mental. Essa capacidade de receber ajuda, deixando que o espírito de outra pessoa toque em nosso espírito, é prova que a pessoa está quebrantada. Inteligência de origem mental não impede de receber ajuda, mas é evidência que a casca exterior é mais dura do que outras. Na misericórdia do Senhor, uma pessoa assim deve ser tratada drasticamente, quebrantada muitas vezes e de muitas maneiras, até que um dia possa receber o suprimento da igreja inteira. Perguntemos a nós mesmos: podemos receber esse suprimento de outras pessoas? Se não pudermos, é provável que nossa dura casca impeça o encontro com o espírito da outra pessoa quando é liberado. Se, porém, formos quebrantados, seremos ajudados tão logo o espírito da outra pessoa se movimente. A pergunta, portanto, não é quão poderosos são os espíritos, mas se eles se tocaram. Tal contato entre os espíritos é o que vivifica e edifica a pessoa.
quão grande é a necessidade, portanto, de que o homem exterior seja quebrantado. Não pode haver dúvida de que isso se constitui em exigência básica para sermos ajudados e para ajudarmos os outros. A comunhão no Espírito. Embora haja muitos tipos diferentes de comunhão, há a comunhão espiritual, que é muito mais do que o intercâmbio de ideias e opiniões. É a interação de espíritos. Esse tipo de comunhão é possível somente depois de nosso homem exterior ter sido despedaçado. Sendo assim, nosso espírito liberado pode tocar no espírito de outras pessoas. Nesse compartilhar do Espírito, experimentamos a comunhão dos santos e compreendemos o que as Escrituras querem dizer com a comunhão no Espírito. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. É de fato uma comunhão de espírito e não um intercâmbio de ideias. Mediante essa comunhão no Espírito, podemos orar de comum acordo. Muitos oram apenas com a mente, independente do seu espírito. Para tais, é difícil achar outra pessoa com a mesma mente que possa orar em harmonia com eles. Qualquer pessoa que tenha nascido de novo e em quem habita o Espírito Santo pode ter comunhão conosco. Isso é possível porque nosso espírito está aberto para a comunhão, pronto para receber o espírito de nossos irmãos e para ser recebido por eles. E dessa maneira podemos tocar o corpo de Cristo, pois nós somos membros desse corpo. Podemos compreender quando dizemos que nossos espíritos são o corpo de Cristo? Realmente, um abismo chama outro abismo. Salmos 42, 7a. As profundezas do seu ser estão clamando por um toque das minhas profundezas, e eu estou clamando por um toque das profundezas da igreja inteira. Isso é a comunhão das profundezas, o chamado e a resposta de ambas as partes. Essa é a única coisa mais necessária para sermos úteis ao Senhor e para tocarmos corretamente no espírito da igreja. Uma mansidão além da imitação. Quando sugerimos que devemos ser mansos, não estamos procurando persuadir ninguém ao fingimento. Se alguém fingir, logo descobrirá que até mesmo essa mansidão fabricada pelos homens precisa ser destruída. Devemos aprender de uma vez por todas que o esforço humano de imitar a mansidão é fútil. Tudo deve ser do Espírito Santo, pois somente Ele conhece nossa necessidade e disporá as circunstâncias que levarão ao quebrantamento do nosso homem exterior. É nossa responsabilidade pedir luz da parte de Deus, a fim de podermos reconhecer a mão do Espírito Santo e de boa mente submeter-nos a Ele, reconhecendo que tudo quanto Ele faz é certo. Não sejamos como cavalos ou mulas, sem entendimento. Ao contrário, entreguemo-nos ao Senhor, para que Ele opere em nós. À medida que se entregar ao Senhor, descobrirá que sua obra realmente começou 5 ou 10 anos antes, embora não pareça que produziu qualquer fruto em você. Hoje veio uma mudança. Finalmente você pode orar. Senhor, eu era cego, sem saber como tu me guiavas. Agora vejo que desejas quebrantar-me e por isso entrego-me a ti. Então, tudo que foi infrutífero durante 5 ou 10 anos começará a dar fruto. Veremos como o Senhor, de forma muito habilidosa, destruirá muitas coisas de cuja existência nem sequer tínhamos consciência. Essa é sua obra-prima, despojar-nos do orgulho, do amor próprio e da alta exaltação e liberar o nosso espírito até que sua vida seja plenamente exercitada em seu serviço completamente útil. 2 perguntas correlatas.
Duas perguntas surgem aqui para nossa consideração. Visto que o quebrantamento do homem exterior é obra do Espírito Santo, que desafia as imitações feitas pelos homens, devemos procurar por fim a qualquer ação da carne que reconheçamos ou devemos esperar passivamente até que mais luz seja derramada da parte do Espírito Santo, o realizador da obra. De certo, é correto e apropriado que acabemos com toda a atividade carnal, mas devemos ver como isso é vastamente diferente de imitar a obra do Espírito Santo. Deixe-me ilustrar. Embora eu seja orgulhoso, devo recusar todo orgulho, mas não devo fingir ser humilde. Ou posso perder a calma com as pessoas, mas mantenho essa minha característica sob controle. Isso, porém, não me torna manso. Enquanto o aspecto negativo lutar para ser reconhecido, devo resisti-lo sem trégua. Mesmo assim, não devo fingir possuir o positivo. A seguinte distinção é importante. O orgulho é uma coisa negativa, de modo que devo tratar com ele. A humildade é algo positivo e, portanto, não posso imitá-la. Embora eu deva colocar um ponto final em todas as atividades da carne que me são conhecidas, não preciso imitar a virtude positiva. Tudo quanto preciso fazer é entregar-me ao Senhor, dizendo: Senhor, não há razão para exercer minhas forças para imitar. Estou confiando que tu farás a obra. A imitação exterior não é de Deus, é do homem. Todos quanto buscam ao Senhor devem aprender no íntimo e não apenas conformar-se exteriormente. Devemos permitir que Deus termine sua obra dentro de nós antes de ver a sua evidência manifestada do lado de fora. Tudo quanto é fabricado externamente é irreal e condenado à destruição. Quem possuir uma coisa falsificada sem o saber, defraudará a outros, bem como a si mesmo. Assim como o comportamento falsificado se multiplica, a própria pessoa chega a acreditar que ela realmente tem tal personalidade. Frequentemente é difícil convencê-la da sua irrealidade, porque não pode distinguir o certo do errado. Logo, não devemos procurar imitar exteriormente. É muito melhor ser natural. Assim fica aberto o caminho para Deus operar em nós. Sejamos singelos e não imitemos coisa alguma. Temos plena confiança de que o próprio Senhor acrescentará suas virtudes a nós. A segunda pergunta é: alguns são naturalmente dotados com uma virtude tal qual a mansidão? Há alguma diferença entre mansidão natural e a mansidão que vem do próprio Deus por meio da disciplina? Há dois aspectos a serem considerados ao responder essa pergunta. Primeiramente, tudo que é natural é independente do Espírito, ao passo que tudo quanto vem por meio da disciplina do Espírito Santo está sob o controle do Espírito e se move somente à medida em que o Espírito se move. A mansidão natural realmente pode tornar-se um impedimento para o Espírito. A pessoa que é habitualmente mansa é mansa em si mesma e não no Senhor. Suponhamos que o Senhor queira que ela se levante e pronuncie algumas palavras fortes. Sua mansidão natural a impediria de seguir ao Senhor, pois diria: isso eu não posso fazer. Nunca na minha vida pronunciei palavras tão duras. Que outra pessoa o faça. Eu simplesmente não posso. Você vê como sua mansidão natural não está sob o controle do Espírito? Qualquer coisa que é natural tem sua própria vontade e é independente do Espírito. Contudo, a mansidão resultante do quebrantamento pode ser usada pelo Espírito, porque não resiste nem oferece sua própria opinião. Em segundo lugar, uma pessoa naturalmente mansa é mansa apenas enquanto os demais estão de acordo com a vontade dela.
Se alguém a forçar a fazer o que não gosta de fazer, mudará de atitude. Nas assim chamadas virtudes humanas, falta o elemento de abnegação. É óbvio que o propósito de todas elas é construir e estabelecer a vida do eu. Sempre que o eu for violado, as virtudes humanas, todas elas, desaparecerão. Por outro lado, as virtudes que brotam da disciplina somente são possuídas depois que a horrenda vida no nosso eu for destruída. A verdadeira virtude é vista quando Deus opera o quebrantamento do eu. Quanto mais o eu for ferido, tanto mais brilhará a verdadeira mansidão. A mansidão natural e o fruto espiritual, portanto, são fundamentalmente diferentes. Uma exortação final. Tendo ressaltado a importância de o homem exterior ser quebrantado, tenhamos cuidado para não procurar levá-lo a efeito artificialmente. Devemos submeter-nos sob a poderosa mão de Deus, aceitando todos os tratamentos necessários. À medida que o homem exterior for quebrantado, o homem interior será fortalecido. Alguns talvez achem o homem interior ainda fraco após essas incansáveis experiências de quebrantamento. Portanto, não ore por forças para corrigir-se a si mesmo, apenas porque a Bíblia lhe ordena ser forte, mas proclame que é o seu propósito e intenção ser forte. A coisa maravilhosa é que após seu homem exterior ter sido quebrantado, você pode ser forte sempre que quiser. A questão da força é resolvida quando o problema do homem exterior for resolvido. Consequentemente, você poderá ser forte quando desejar sê-lo. Nada pode impedir a liberação de seu espírito. Uma vez que o Senhor lhe diz, "Sê forte", com ousadia você também pode decidir dizer, "Serei forte no Senhor", e você descobrirá como o Senhor é sua força. Temos que, podemos, iremos cumprir fielmente o propósito de Deus. Em conclusão, o homem interior é liberado somente após o homem exterior ter sido quebrantado. Esse é o caminho básico para a bênção no servir a Deus.